Oi, tudo bem com vocês? Sou o professor Hernani Freitas, tá bom? E hoje sou professor de História, eu coordeno um cursinho comunitário aqui na cidade de Passos, e eu hoje quero falar um pouquinho com vocês sobre o parlamentarismo, né? No nosso caso aqui, o parlamentarismo às avessas, né? O parlamentarismo às avessas, o significado desse parlamentarismo às avessas, né? Ele foi criado no governo de Dom Pedro II. Então, no segundo reinado, né, na história do Brasil, mais ou menos em 1847. Dom Pedro II também ele segurava nas suas mãos o chamado poder moderador, que tinha sido criado pelo seu pai, Dom Pedro I, né? Que era um poder que ele dominava os outros três poderes, né? E esse poder moderador não se tem na história, não se ouve falar em outros lugares que se tem esse poder moderador. Agora, apenas aqui no Brasil. Então, o parlamentarismo às avessas, Dom Pedro II ficava nessa dança, né? Ora os dois maiores partidos, ora Partido Liberal, ora Partido Conservador, tá? E os dois eles ficavam nessa dança, né? Ora um partido, ora outro. Quando não dava certo o Partido Liberal, Dom Pedro jogava para o Partido Conservador. Quando dava certo o Partido Conservador, Dom Pedro jogava nas mãos do Partido Liberal. Na verdade, nesse período não se chamava primeiro-ministro, né? Agora, por exemplo, você tem a Inglaterra, que é o berço do parlamentarismo, né? O berço do parlamentarismo, agora se chama, lá tem o primeiro-ministro, a rainha Elizabeth II, apenas ela tem uma certa autoridade, mas uma autoridade representativa. Quem governa mesmo é o primeiro-ministro, geralmente numa coalizão, e geralmente é com um partido que tem mais cadeiras dentro do parlamento, né? Então, o primeiro-ministro brasileiro era subordinado a Dom Pedro II. Então, o primeiro-ministro brasileiro era chamado de chefe, né? Ele era o chefe dos ministérios, né? O chefe do Conselho de Ministros. O chefe do Conselho de Ministros. Então, ele era subordinado ao imperador, né? Quais são as principais características desse período do parlamentarismo às avessas, né? Subordinação ao imperador, eles eram subordinados ao imperador, então o primeiro-ministro governava, mas na verdade quem mandava era Dom Pedro II, né? Era um poder centralizado, o poder estava centralizado, lógico, nas mãos do imperador. Era um poder oligárquico, tá? Por que um poder oligárquico? Porque boa parte do poder dos parlamentares e aqueles que ajudavam Dom Pedro II eram grandes fazendeiros, né? Então a boa política estava nas oligarquias, até a chamada República Velha, né? Então os grandes oligarcas, os grandes fazendeiros, quem dominava a situação, era quem eram os deputados, era quem eram os senadores, né? Então não era democrático, não existia nenhuma democracia, porque boa parte da população não podia votar, pouquíssimas pessoas podiam votar, né? E era um período escravagista, né? Apesar de Dom Pedro I não ter escravos nos palácios, eram os funcionários, eram todos assalariados, não eram escravos, porém os grandes oligarcas, os grandes fazendeiros eram escravagistas. Então eles não tinham condições, o Estado, Dom Pedro II não tinha condições de abolir a escravidão, porque ele ia causar um transtorno, e quem dava sustentação ao seu governo era os grandes oligarcas, né? Eram os grandes oligarcas. E o imperador só foi capaz de abolir a escravidão em 1888, que foi assinado 13 de maio pela princesa Isabel, né? Então, esse foi o parlamentarismo às avessas.
ora nas mãos do Partido Conservador, ora nas mãos do Partido Liberal. Porém, sempre centralizado o poder nas mãos de Dom Pedro II. Depois nós tivemos um período de mais ou menos 17 meses do parlamentarismo no Brasil na década de 60, né? Então, mais ou menos 70 anos depois da proclamação da República, nós tivemos a experiência novamente do parlamentarismo, logo após do parlamentarismo, né? Logo após a renúncia de Jânio Quadros, né? Jânio Quadros fica pouco tempo no governo. Jânio Quadros renuncia em 25 de agosto de 1961. O presidente João Goulart, o Jango, estava viajando, se não me engano, uma visita na China. Então as Forças Armadas, eles não queriam a posse de Jango. Eles tinham receio que o Jango era considerado comunista, o Jango tinha uma predileção, ou tinha assim uma ideia, né, ligada ao comunismo. Então o Congresso adotou então uma solução paliativa que não que agradasse os militares, né? Então, no dia 2 de setembro de 1961, eles deram um golpe e criaram o parlamentarismo no Brasil. Então, João Goulart teve seus poderes reduzidos, né? Seus poderes reduzidos. Então, foi mais ou menos 17 meses de experiências. E nós tivemos três primeiros-ministros, né? Que foram o Tancredo Neves, que chegou a ser depois, na transição da ditadura militar para a democracia, ele chegou a ser eleito presidente, mas não assumiu, veio a falecer antes. Quem assume é o Tancredo Neves, mas é o José Sarney, mas isso é um assunto para uma outra aula, um outro comentário, né? E tem também o Brochado da Rocha e o Hermes de Lima, né? A ideia era o quê? A ideia era manter o parlamentarismo até o mandato de João Goulart terminar, que seria mas eles fizeram um plebiscito, né? E acabou que em 1963 o povo optou pelo presidencialismo. Então Jango retoma os poderes, né? Jango volta a ter os poderes de no presidencialismo. E isso vai até o golpe de Estado, até o golpe da ditadura militar, né? Em 31 de março de 1965. 31 de março de 65. Então, nós tivemos aí já o parlamentarismo às avessas, que está no segundo reinado de Dom Pedro II, e também os 17 meses de parlamentarismo no Brasil, né? Então, hoje fala-se muito em parlamentarismo. Tem muita gente que fala que é a favor do parlamentarismo, de fazer o parlamentarismo no Brasil. Mas aí nós temos que analisar se realmente nosso Congresso Nacional, se realmente tem condições de eleger o seu primeiro-ministro. Mas até foi feito um plebiscito no governo do Itamar Franco, em 1993, se não me engano, e mais uma vez os brasileiros optaram pelo presidencialismo, né? Então parece que até hoje os brasileiros ainda não têm assim uma visão muito legal com relação ao parlamentarismo. Mas aguardemos, né? Aguardemos para ver as consequências de tudo que vai acontecer futuramente. Tudo é possível, né? Então espero que eu tenha ajudado você, uma dica para o Enem, para o vestibular, sobre um resuminho do parlamentarismo no Brasil e do parlamentarismo às avessas, tá bom? Então dá uma curtidinha aí se você gostou. Tem algumas outras aulas aí no YouTube, no meu canal Hernani Freitas. Espero que eu tenha ajudado vocês. Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.